olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, fundador de uma comunidade católica que atua na evangelização de famílias. Eu recebo hoje aqui no Trajetória o João Vitor Mariano, mas não para falar de música, nem do trabalho missionário. Vamos falar sobre família e paternidade. Seja bem-vindo, fica conosco. Você tem 15 anos de casamento, 4 filhos, né? Como que é hoje, no mundo de hoje, ter uma família tida como grande diante dos olhos aí da sociedade? Tem uma frase para responder a sua pergunta, de um livro chamado O Pai, o Marido e o Apóstolo, que diz o seguinte: se você quiser conhecer todas as desordens da sociedade, mas também os seus bons êxitos, é a família que deveis ir. Né? Então esse tema família realmente é muito importante. A minha família é numerosa devido aos conceitos que eu tenho. Conceitos da minha fé. Sei que é um programa onde nós não precisamos tocar nisso, mas as pessoas que me conhecem a minha fé também. Né? Porque eu sou aquilo que a minha fé me ensinou. E no voto que eu fiz no altar, eu me dispus a estar aberto à vida. Né? A receber todos os filhos que Deus me concedesse, a mim e a minha esposa. Então nós somos abertos à vida segundo a doutrina que nós seguimos. Então é um desafio muito grande, muitas pessoas não entendem, até pessoas próximas. Existem aquelas piadinhas, né? Aquelas piadinhas, não tem televisão em casa, mas não é uma questão de desinformação, é uma questão de opção. E de desejo da minha vida mesmo, de ser pai, de ser esposo, de ser provedor. Então eu sempre estive aberto a tudo aquilo que Deus quis para a minha vida, e eu não tenho dúvida, os meus filhos é um desejo de Deus para a minha vida. A paternidade é um sonho que você tinha? Você tinha esse sonho de paternidade? Muito engraçado essa pergunta, mas também assim, eu vejo que providencial, para a gente até mesmo quebrar o gelo. Né? Eu sempre tive o sonho de ser pai. Quando eu era criança, eu sempre sonhava com que o tempo passasse o mais rápido possível para que eu pudesse conhecer alguém, constituir família. E eu tive essa graça, né? Um grupo de jovens da Igreja Católica, com 17 anos, conheci a minha esposa. Um namoro que todo mundo achava que ia durar pouco tempo, eu 17, ela 15, e ali eu já tinha certeza. É com ela que eu quero constituir família, e Deus nos concedeu essa graça. Ela também tinha esse desejo de família grande, muitos filhos? Nós tivemos a mesma formação, né? Nós caminhamos no mesmo grupo ali de aprendizado na fé. Então acaba que o relacionamento deu certo por isso, porque nós tínhamos o mesmo objetivo, a mesma aspiração. Como que é para você ser pai de uma criança especial? Foi uma notícia que veio por detrás de algo que nós chamamos de uma profecia. Né? Nós estávamos no encontro e lá tinha uma mulher que estava aparentemente com 8 meses de gestação. Era um retiro do nosso grupo onde nós abrimos para outras pessoas participarem. E essa mulher estava muito chorosa naquele encontro. Né? Embora tenha sido um encontro muito feliz, muito alegre, esta mulher estava chorosa, desesperada, e me aproximei dela juntamente com a minha esposa, e minha esposa, coincidentemente, também estava na gestação, e aparentemente no mesmo tempo gestacional. E eu achei fácil levar minha esposa para a gente tentar identificar o que deixava aquela mulher tão triste. E ela respondeu que no 4º mês de gestação, por meio do exame morfológico, que geralmente se faz com 3, 4 meses, identificar o sexo, malformações, por meio do exame da translucência nucal, aquela mulher tinha descoberto que teria uma criança especial
e a síndrome era essa, síndrome de Down, né? O mesmo caso nosso. E na nossa gestação nós não sabíamos, nós não tivemos essa notícia porque não foi detectado. 87% dos casos de síndrome de Down são detectados no quarto mês de gestação devido a esse exame chamado translucência nucal. No nosso caso, não teve nenhum alarme porque a medida estava normal. Então nós entramos aí dentro desses 23% que não são detectados. Mas aquela mulher sabia do caso dela. Nós aconselhamos ela, dizendo palavras de consolo, de incentivo, olha, se Deus permitiu, é porque você vai dar conta. E eu me lembro de uma oração que eu fiz com ela. Eu dizia, nós tomamos posse dessa bênção junto com você. Aquela criança tinha, além dessa certeza do nascimento com síndrome de Down, ela ia nascer com uma má formação no coração, já detectada também naquele exame. E nós pedimos a Deus, porque aquela criança, assim que nascesse, ia precisar de uma cirurgia cardíaca. E a gente pediu pelo menos isso, Deus, toca, né? Que seja um nascimento tranquilo e que essa criança pelo menos possa descansar alguns meses antes de fazer essa cirurgia, que ela possa nascer e ir para casa. E quando aquela criança nasce, o médico detecta que não seria mais necessária a cirurgia. Depois de alguns dias chegou a nossa vez, né? O nascimento da nossa querida filha Lara. Quando ela nasceu, o médico fez todas as medições necessárias ali na sala de cirurgia. Ele disse, o tamanho está perfeito, o peso está perfeito, e foi todo aquele processo de praxe. E de repente ele disse, mas tem uma coisa, a sua filha nasceu com a síndrome de Down. Ali mesmo na sala, eram médicos amigos e que tiveram essa liberdade. A minha esposa também ouviu aos pés do ouvido de sua obstetra que a Lara tinha nascido com síndrome de Down. Para nós, naquele primeiro momento, posso falar por mim, né? Porque a minha esposa também tem um testemunho, ela conta um pouco diferente a experiência dela. Mas a minha experiência foi de dúvida mesmo, de questionamento. Eu questionei a Deus por quê? Para quê? Né? Mas seria muita contradição não aceitar. Eu não entendo os planos de Deus, mas eu aceito. Não entender é uma permissão que Ele nos dá, mas aceitar nós temos que aceitar. Eu aceitei, abracei a causa, estudei para saber como lidar com a minha filha e ser para ela um apoio durante a vida dela. E como é? Como que é o dia a dia, os desafios que você enfrenta? Como que os seus outros filhos convivem com essa diferença? Como que eles entendem essa diferença? Além de ser um desafio, você disse tudo, usou esta palavra, muito aprendizado. É uma situação que nos torna pessoas melhores. Eu entendi com a vida da Lara que o amor, né, você tem a sua forma de crer numa força maior, que eu chamo de Deus, e eu aprendi que Deus é amor. E Ele se manifestou na minha vida com um amor especial. Eu entendi que o amor não tem nada de normal com o amor. Por meio da vida da Lara, eu entendi. A pessoa que mais tinha debilidades era eu e não ela. E o amor de Deus revelado por meio da vida da Lara me mostrou isso. Que o amor de Deus é tão especial como a especialidade que ela tem. Os seus outros filhos, como que eles convivem com a diferença? Eles compreendem? Os meus filhos, assim como a Lara, são uma bênção na minha vida. Eu me lembro que João Gabriel, o meu filho mais velho, até mesmo a gravidez da Lara foi por causa de um pedido dele. Papai, quero um novo irmão, uma nova irmãzinha. Ele tinha 4 anos quando ele fez esse pedido e logo em seguida veio a gestação da Lara. Então foi um pedido dele. Ele cresceu com muita responsabilidade, né? Porque ele ainda é um pré-adolescente hoje, 14 anos, um adolescente. E ele soube lidar muito bem com a situação. Claro que sempre perguntava, papai, por que ela é diferente? Por que ela não fala? Por que ela demora a andar, papai? Eu explicava, filho, ela é diferente. Apenas no físico dela, mas na alma, no coração, é tudo igual a nós. Ela depende de Deus, você depende de Deus, você vai depender do papai ainda muitos anos e ela também.
ela só é diferente. Mas no fim, a gente vai enxergar lá na frente, você vai enxergar, meu filho, que ela é um presente para a nossa vida. Que ela vai te ensinar muito a ser um homem melhor. Assim como ela está ensinando o papai a ser um homem melhor, você também vai ser um homem melhor. E aí, nós tivemos a graça de levar a Lara dos maiores especialistas de síndrome de Down do Brasil, que é o Dr. Zan Mustache, de São Paulo. Uma consulta muito cara, na época a gente não tinha condição, mas a gente conseguiu por providência. E a primeira coisa que ele disse: vocês precisam de mais um filho. E a gente assustou com aquilo, porque a gente imaginava que tinha a síndrome de Down, ela tem a ver com a idade dos pais, com alguns aspectos físicos do pai e da mãe. Mas é muito pouco, a herança genética para a síndrome de Down é muito pouca. Tanto é que a ciência diz que é um acidente genético. Na primeira divisão celular acontece um acidente. A ciência chama de acidente genético. Eu chamo de Deus colocando o dedinho e dando um santo tilt, né? E transformando aquela obra numa obra melhor que os pais tinham planejado. Talvez pareça utopia eu falar isso, que se você tiver um filho especial você vai ser mais feliz, né? Talvez você deve estar pensando, isso é loucura. Mas eu afirmo para você, é isso que eu aprendi, é isso que a minha experiência diz. A Lara, para mim, me tornou um homem mais feliz. E aí, quando o médico disse que eu precisava de um novo filho, uma nova filha, eu e a Michelle abraçamos como voz de Deus. Nós estamos abertos mesmo, né? Abertos. E aí veio a Isabela Moriá, uma criança muito esperta, né? Ela não veio com a síndrome de Down, porque a primeira ocorrência numa família é 1/8.000. Então você já imagina aí que é como ganhar na Mega, né? Mas quando acontece o primeiro caso na família, passa de 1/8.000 para 1/100, que é 1%. Ainda é muito remota a possibilidade, mas já aumentou. 1/8.000 para 1/100 aumentou muito. A Isabela não veio com síndrome de Down e realmente o médico estava certo. A Isabela é a maior professora da Lara, porque ela foi crescendo, né? A Isabela é 3 anos mais nova que a Lara, mas como ela não nasceu com a síndrome de Down, ela ajudou muito no desenvolvimento da Lara, né? Porque ela foi aprendendo a falar, a Lara tinha dificuldade, por ser menorzinha, do mesmo tamanho, né? Eu me lembro muito bem que a Lara discutia muito com ela, brigava com ela, e isso, até essas brigas, né, por estarem numa idade mais compatível, ajudou no desenvolvimento cognitivo da Lara. João Rafael chegou, e certamente também ele nos traz um novo ensinamento, uma especialidade. João Rafael, ele está ainda sob diagnóstico, mas é uma criança que demonstrou algumas habilidades desde 1 ano e meio e que nos chamou a atenção pelo hiperfoco, pela facilidade com números, e certamente nós temos um bônus vindo logo depois da Lara, e tudo indica que é a síndrome de Asperger, que é um grau de autismo onde a criança tem um hiperfoco e habilidades extremas com números, com aprendizados ou com elementos que ele vai descobrindo com o tempo, né? Então nós temos esses 4 filhos, o João Gabriel, a Lara, a Isabela e o João Rafael, e são bênçãos de Deus na minha vida. Você já falou isso, mas assim, eu não sei se tem como você detalhar melhor. Você disse que a Lara te tornou um pai melhor. Que os 2 mais novos estão colhendo hoje de frutos desse pai melhor, que o mais velho não teve oportunidade, porque você hoje se sente esse pai diferente? Assim, não sei, na prática, o que você consegue detalhar? Sem dúvida nenhuma, o cuidado, a presença. Nós, seres humanos, temos uma tendência de sermos ausentes na vida daqueles que amamos. E não é por ter uma vida missionária que eu estava isento disso. Muitas vezes, viajando muito, nós pais nos tornamos ausentes na vida dos filhos. E a Lara fez com que eu aprendesse a amar mais essa oportunidade de ser um pai presente. E a Lara me ensinou isso, a ser primeiramente mais presente. Aproveitar os minutos, não sei se você entende isso. Porque às vezes a gente está ali, mas a cabeça está longe. Justamente. Às vezes a gente está ali, a presença não é física. Justamente, não é física. Não é física. Falar. Então eu vejo que a Lara me tornou alguém mais presente. E isso quem ganha?
a minha esposa também sentiu esse benefício. Ou seja, a Lara fez com que eu me tornasse um João Vitor Mariano melhor, não só para ela, mas para todos os nossos, todas as pessoas da nossa família e, consequentemente, né? É uma bênção que só vai crescendo para os outros. A ser mais tolerante, porque a Lara, ela nos primeiros meses precisou de terapia de segunda a segunda, literalmente. A fono, a terapia ocupacional, fisioterapia, né? Psicóloga, né? Bebê também já tem que ter aqueles primeiros contatos, né, com a psicóloga, nesse caso. Nós também precisamos estar abertos nessa situação a aprender, a pesquisar. Então me tornou um João Vitor mais estudioso, né? Alguém que precisou entender a síndrome de Down para que eu pudesse ajudá-la na vida dela. Então a Lara é para mim uma imensidão de possibilidades de ser uma pessoa melhor até hoje. Eu aprendo com ela até hoje. Eu aprendo com ela que um abraço precisa ser desinteressado. Eu aprendo com ela que o nosso perdão tem que ser rápido. Mas a Lara me ensina que o perdão tem que ser quase imediato. Então, muitas vezes, quando eu brigava com ela, em poucos segundos ela me perdoava. Ela tem uma característica que eu creio que todos os humanos deveriam ter. Não somente ela, eu sei que todos da síndrome de Down, eu estudei muito sobre isso, têm essa facilidade, né? Essa visão amorosa de perdoar, de relevar a ofensa. E como nós, seres humanos, estamos precisando dessas habilidades que só eles têm. A gente fica remoendo. Justamente. A gente fica remoendo e eles têm memória curta para isso. Muito curta. É um perdão quase imediato. É um perdão gratuito mesmo, gratuidade, né? Não, papai brigou comigo, mas ele é o meu pai. É como se eles pensassem assim, e eu tenho que perdoar. É um amor imediato. É uma resposta amorosa imediata. Ou seja, os verdadeiros debilitados somos nós. Pior. João, para a gente encerrar, o que você poderia assim, dizer para uma família, não sei, que talvez recebeu uma notícia de que vem aí uma criança especial e que está naquele momento de angústia, naquele momento de aflição. Ai, eu não vou dar conta de rejeição, né? Talvez. O que você poderia dizer assim para essa pessoa, para ela dar um salto e olhar por outro ângulo e se abrir para as possibilidades? O ser humano ele tem dificuldade de lidar com más notícias, né? E quando uma má notícia chega, e você acha que é uma má notícia, e como vocês viram, a Lara não... Talvez inicialmente era uma má notícia, mas nós entendemos dias depois que era um projeto de Deus, né? É como se Deus tivesse pegado o nosso projeto e melhorado ele 10 vezes mais. Primeira dica: não se desespere. A cada dia basta a sua preocupação. Conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecer aquela situação que está sendo lhe apresentada pelo destino, você que acredita no destino, ou pela providência divina, você que acredita em Deus. Não se desespere. Busque conhecimento. Busque saber a experiência de outras pessoas, porque você vai entender que você é apenas mais um, mas você é uma pessoa que vai ter experiências únicas. Você vai poder aprender essas vantagens que eu apresentei para você. Aprender a ser um homem melhor, uma mulher melhor, uma família melhor. Claro, buscar o que você disse, né? Caminhos para que você possa vencer esse desespero. Talvez buscar experiência, como eu disse, de outras famílias. Eu já estou aqui à toda disposição. Nesses anos, a Lara fez 9 anos, nós temos ajudado muitas famílias com o nosso testemunho, né? De falar a nossa experiência, porque é o desespero que mata o homem. E aí o desespero abre a porta para outros males que não cabem na vida humana. Esses nós temos que combater. Um deles é a tristeza. E se você se desespera, você se abre, né? Você se abre à tristeza. E a tristeza mata aquilo que nós temos de mais valioso, a nossa alma. Não se desespere. Eu acho que se eu pudesse resumir num conselho não se desespere.
João, eu quero agradecer muito a sua presença, né? Trazendo aí essa riqueza de história que eu tenho certeza que iluminou a vida e a família de muita gente. Um agradecimento é todo meu, Gislene. Eu faço votos de que esse projeto, que eu não tenho dúvida, é uma inspiração do alto, chamem como quiser, eu vejo que vai alcançar muitas pessoas, para o bem comum dessas pessoas que certamente já estão sendo alcançadas pelos seus conteúdos.